Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre Jesus, digna-te abençoar-nos na condição de humildes aprendizes do teu Evangelho de luz e de amor. Faze que os lares terrenos sejam presididos pelos moldes fraternos de entendimento e conciliação. Sabemos que é no recôndito sagrado do agrupamento familiar que nos encontramos para ajustamentos difíceis com os companheiros de lutas do passado, mas é mesmo para os lares que suplicamos as tuas bênçãos, na redenção de nossos esforços, já que somos ainda transgressores das supremas leis, mesmo sabendo-as justas e sábias. Sê conosco, mestre amigo, guia de agora e de sempre. Com as pessoas de boa vontade e com todos que dispuserem a estar conosco nesta conversa amiga, mais um Sementeira Cristã. Programa espírita produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Muito bom dia para você, Mara Rita Dias. Bom dia, Eurípides. Para você, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia aos ouvintes do Imperador. Você que nos garante o áudio e a sonoplastia do programa Sementeira Cristã. Inicialmente, os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 323, cuja pergunta é: a alma, depois da sua desencarnação, isto é, depois da morte de seu corpo físico, conserva a sua individualidade? A resposta: sim. Ela não a perde jamais. Que seria dela se não a conservasse? Muito bem. Quanto à sessão deste programa, que atende a perguntas dos ouvintes, hoje quem será atendido é a nossa prezada ouvinte, Cidinha Carvalho, do Residencial Paraíso, com a pergunta: como o Espiritismo explica o nosso sofrimento? Vamos saber isso, prezada Cidinha, no final deste programa. Ouvintes, atentemos para o que vamos dizer. Muita gente vê no Evangelho apenas revelações de princípios da lei divina e de relação de fé. Nem todos os crentes das diversas denominações religiosas percebem o sentido meramente humano que está ali nas recomendações do Cristo. O Evangelho, que há de ser lido, estudado, vivido e sentido pelos habitantes do chão planetário, expõe também ensinamentos cristãos direcionados ao homem tal como ele é no solo do planeta, e não considerando-o no destino final das luzes evangélicas. O homem é o destinatário dos ensinamentos do Mestre Divino, mas, logicamente, compreendido como ser integral, corpo, espírito e alma. Mas é evidente que, como esta é a essência do ser, ela será sempre o destino final das preocupações do Evangelho. É certo que, para muitos, as soluções materiais nada têm a ver com a vida espiritual. Pensam eles que o homem é inteiramente livre no mundo dos negócios, e assim tudo lhe é lícito
contanto que obtenha o êxito desejado. Entretanto, a interpretação espírita, atendendo à própria realidade humana, aponta um rumo bem diferente. Os problemas materiais são inerentes ao nosso mundo e aqui mesmo se desfazem. Mas os nossos atos, descobertos ou velados, têm influência em nosso futuro espiritual, visto que, segundo a doutrina espírita, a grande lei moral, cujo foro é a consciência, também se faz sentir nas coisas do mundo. Em termos mais claros, os atos que praticamos ou viermos a praticar, tanto na vida empresarial quanto na política, seja como patrão, seja como empregado, estão sujeitos ao julgamento da suprema instância divina. Se o indivíduo é honesto apenas para efeito exterior, mas não o é na intimidade da consciência, ainda que lhe coloquem na cabeça todas as coroas de grandeza, terá de sofrer as consequências, não em penas eternas, mas no curso de provas inevitáveis e intransferíveis, pelas quais terá de corrigir-se e reparar os males que praticou e pretendeu ocultar. E como? Onde? Pela reencarnação, aqui mesmo neste mundo. E um dia, cumprida a justiça, resgatado até o último ceitil, estará dispensado de regressar ao palco das experiências da encarnação. Aquele que desejar entender melhor tais ensinamentos, que consultem Deolinda Morim e seu coautor Hermínio Correia de Miranda no livro O Espiritismo e os Problemas Humanos. Por eles, somos convidados a deixar, agora, as ideias gerais, naturalmente destinadas àqueles que ainda não têm leituras espíritas, isto é, não possuem conhecimento doutrinário, nem mesmo superficiais, e procurar o aspecto prático das aplicações do Evangelho. Já nos primeiros tempos do cristianismo, a nova mensagem defrontou-se com o formalismo farisaico, que usava de todos os expedientes para encobrir-lhe a essência. É inútil, no entanto, tal como então se praticava, lavar as mãos no templo, assumir posturas estilizadas, recitar os preceitos da religião e levar oferendas ao altar, para logo depois da devoção praticar os atos mais escusos fora do templo. É a flagrante dicotomia entre a moral do ato religioso e a moral dos negócios, como se fossem duas pessoas em tudo e por tudo antagônicas ou de naturezas diferentes. O programa Sementeira Cristã abre espaço para o seu momento musical para reflexão, de autoria de Claude Debussy, com a Orquestra RGE, regência de Henrique Simonetti, Reverie.
A recomendação do Cristo sempre foi utilizada em muitos casos como anteparo de acomodação de distorções. Sobrepondo-se às sutilezas e divagações equívocas, o ensino espírita deixa bem claro que, entre Deus e César, existe realmente uma linha divisória no que se refere à natureza das coisas e das obrigações estritamente temporais, como pagar impostos, atender às convocações do Estado, dirigir bem o patrimônio coletivo e assim por diante. Tudo isto é da terra e fica na terra, pois o que se leva desta existência é o patrimônio moral, espiritual, mas não encontramos a neutralidade absoluta que tanto se invoca em defesa de certos procedimentos. Os desvios do homem nas coisas de César têm repercussão na justiça divina. Se as coisas de Deus nada têm de comum com os negócios de nosso mundo, porque são dois planos distintos, as ações que praticamos aqui ficam por aqui mesmo, mas com o espírito seguem as suas consequências morais e, portanto, cada qual que se defenda de acordo com a ocasião que se lhe apresente, e não nos queixemos de falta de ocasião, porque ela está à nossa disposição a toda hora. Somos responsáveis, perante o julgamento divino, pelo que fizermos na terra, sejam quais forem as habilidades e artimanhas que utilizarmos para encobrir o móvel de nossas ações. É uma inferência do pensamento. É uma injunção espiritual. É uma certeza moral. Se os bens da terra pertencem a Deus, obviamente a sentença evangélica, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, também é válida em relação à origem da fortuna material. Que diz a doutrina espírita sobre a propriedade privada, por exemplo? Simplesmente isto: uma propriedade só é legitimamente adquirida quando de sua aquisição não resultar prejuízo para ninguém. Se alguém prospera materialmente, mas os seus triunfos custam a ruína de terceiros, ou deixam lágrimas em pessoas e famílias que ficam sem teto e sem pão, está inevitavelmente em curso na lei de causa e efeito, pois terá que responder pelo mal praticado em algum momento, em alguma situação, em algum lugar. Está no corpo da doutrina espírita, e quem a segue não alega ignorância, que contas serão pedidas de todo o dinheiro mal ganho, isto é, com prejuízo de outrem. Temos aí, portanto, um código de ética. É bem verdade que com dinheiro ou influências fortes, por meio de uma papelada astuciosamente preparada, as espertezas humanas podem emprestar legitimidade ou direito de posse a muitos bens obtidos ilicitamente. E, porventura, quem assim procede nas coisas de César, que são muito envolventes, estará isento da prestação de contas perante a lei de Deus, portanto, acima das jurisdições terrenas?
E que significa esse veredito, senão a própria justiça de um poder superior? Não aceitamos a ideia de inferno, nem de penas eternas, nem muito menos ideias de purgatório, mas a prevalência de uma justiça perante a qual todos terão julgamento, quanto ao emprego do dinheiro ou quanto ao uso da inteligência, com inevitável reparação nos atos e baixos da vida, à custa de experiências numa ou em muitas reencarnações. Agora, no Sementeira Cristã, o seu momento musical mediúnico, de autoria do espírito de Duke Ellington, na voz de Cláudia, Felicidade. Um sonho acalentei desde criança, me iluminava então a esperança de um dia conseguir no meu país, ou mesmo na Europa, ser feliz. A vida aqui na terra desilude, e o sonho se desfez na juventude. Por isso a vaidade, ódio, orgulho e dor eu vi no nosso mundo sofredor.
posição em que a doutrina espírita nos coloca diante dos dois planos, Deus e César, implicitamente nos indica uma regra de procedimento equilibrado. Enquanto estamos na Terra, devemos viver segundo as leis deste plano, de acordo com a natureza e as necessidades de nosso mundo, sem sairmos da ordem natural e sem ser necessário recorrer a privações e mortificações absolutamente desnecessárias. Entretanto, a satisfação natural das vantagens que a vida terrena nos proporciona, ou na conquista dos títulos alcançados pelo esforço e pela competência, jamais devemos esquecer a supremacia da lei divina, pois Deus não está ausente no mundo de César, embora Deus e César tenham instrumentos e valores diferentes. Diz-se, às vezes, que o Espiritismo se descuida inteiramente da vida material. É uma suposição totalmente equivocada. Bastaria lembrar que a doutrina espírita reprova a omissão ou o enclausuramento deliberado para fugir do mundo, pois devemos participar e, assim, oferecer à sociedade a nossa cota de serviços. Não nos seria difícil compreender a grande necessidade de participação. Como podemos trabalhar pelo melhoramento do mundo se nos afastarmos, ou nos afastamos, ou nos alienamos com relação à vida social, se nos empenhamos numa vida puramente contemplativa, que é muito cômoda, mas inteiramente infrutífera por ser inoperante? A doutrina espírita nunca esteve e não está à margem dos problemas humanos. Seria aconselhável a esta altura das nossas considerações pedir atenção de um modo especial para a terceira parte de O Livro dos Espíritos, pois ali os estudiosos encontrarão disposições sobre a necessidade da vida social, distribuição da riqueza, problema de reprodução, relações trabalhistas, etc., etc. O pensamento social da doutrina espírita ainda não foi descoberto em sua plenitude, a não ser pelos poucos que interessam por esta área de investigação científica e filosófica. Convém notar, entretanto, que certas mudanças, hoje incorporadas ao nosso estilo de vida, já estavam previstas na doutrina dos espíritos há mais de 150 anos. Legislação sobre repouso, equivalência de direitos entre o homem e a mulher nas competições da vida pública, bem como na vida social e econômica, liberdade de pensamento, dignidade do trabalho como dever social e não como simples obrigação dos mais necessitados, educação do homem como objeto de reforma de lei penal e muitos outros itens de relevância social. Esta posição condiz, porém, com a linha ética de suas formulações. A análise espírita encaminha-se mais para o meio termo, justamente porque a sua índole não se ajustaria a nenhum tipo de radicalismo. Por isso mesmo, não perde de vista o problema do desacordo entre o necessário e o supérfluo, fenômeno gritante na sociedade de ontem como na sociedade de hoje. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora
Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105, fone 16-3724-2888, Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16-3723-2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita, fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. De fato, há necessidades reais e necessidades artificiais. O desejo de ostentação e o delírio de grandeza, tanto na administração pública quanto na gestão do orçamento particular, criam necessidades de efeito aparatoso e provocam insegurança e aflições, direta ou indiretamente, em todo o corpo social. Ao lado de grandes e suntuosas superficialidades se abrem claros sensíveis e deprimentes de abandono das necessidades primordiais do ser humano, como escola, saúde, preservação da natureza, defesa da vida. Não é a única, porém, é uma das causas de muitas crises internas com reflexos externos, tanto de caráter pessoal quanto familiar e social. A crítica espírita incide, por isso mesmo, nos desvios tantas vezes notados entre as necessidades reais e as necessidades acessórias ou secundárias, o que quer dizer, em suma, que o espiritismo não desloca o homem da realidade social. Seria compromisso de qualquer doutrina política encarar esses fatos com objetividade. A civilização criou para o homem novas necessidades, e estas são relativas à posição social que ele conquistou. Teve ele que regular direitos e deveres dessa posição por meio de leis humanas que devem, sobretudo, abranger a ética e a moral. Entretanto, sob a influência das paixões, por vezes, o homem criou direitos e deveres imaginários, condenados pela lei natural que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e é a mesma para todos. A lei humana é variável e progressista. Só ela pôde, na infância da humanidade, consagrar o direito do mais forte. Foi o que escreveu Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, a propósito da questão número 794 de O Livro dos Espíritos. Ao lado da desalentadora situação geral, a ignorância e o fraquíssimo teor de educação concorrem para o agravamento das dificuldades, pelo menos até certo ponto. Muita gente vive desregradamente, sobrecarregando com futilidades a sua já sacrificada economia. A imprevidência, em muitos casos, é responsável pela decadência material de muitas pessoas cujos problemas denunciam a extravagância em que vivem. Se houvesse mais ordem na vida particular, menos desperdício, menos luxo, mais satisfação no pouco ou no muito que possa ter, em todos os segmentos socioeconômicos da sociedade, a gravidade da situação certamente não assumiria proporções tão humilhantes. Sabemos que existem causas mais remotas e mais complexas, porém, o desequilíbrio nos hábitos e na economia particular
tem repercussão muito profunda na crise pessoal, familiar e social. E além de tudo isso, há uma séria crise moral que vem afetando tanto o poder público quanto a esfera familiar ou empresarial, proporcionando a incerteza e a desconfiança, porque gera permissividade que chega às raias da desfaçatez contra os mais comezinhos princípios éticos e morais. E com relação à reencarnação e às desigualdades, o que diria o Espiritismo? Como política preventiva, que significa simplesmente atacar o mal ainda na raiz, antes que seja tarde, o programa espírita sempre se esforçou no trabalho de assistência e educação, visando a modificação do ambiente moral e social até mesmo nos recantos mais sórdidos. Prevenir, portanto, para que a pobreza aviltada pela desconsideração do rico não chegue a uma convulsão incontida. Se é óbvio que não devemos tratar somente do corpo, mas também e principalmente do espírito, é igualmente óbvio que não devemos relaxar os deveres em relação às necessidades do corpo. Se o espírito precisa de instrumento humano para a comunicação de seus dons, logicamente, um corpo doente, abatido pela deficiência alimentar ou depauperamento pelo esgotamento, não pode ser bom veículo por causa do desmantelamento orgânico. Dessa maneira, a ordem social não poderia exigir dos mais pobres nem educação, nem dedicação ao trabalho. No Sementeira Cristã, é hora de Em Nossa Dimensão, com notas, informações, divulgação de campanhas promocionais de todas e quaisquer instituições que pratiquem a doutrina espírita ou divulgação de campanhas de trabalho assistencial de quaisquer outras instituições, desde que se norteiem pelo Evangelho de Jesus, portanto, calcadas na verdadeira caridade. A apresentação é do nosso companheiro Vicente Benatti. Ouvintes, bom dia. Uma nova era para a humanidade. Trabalho baseado na campanha de divulgação da doutrina espírita, produzida pela FEB, Federação Espírita Brasileira, e distribuída no Estado de São Paulo pela USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Quem for hoje ao Idefran, ali na Rua Major Claudiano, 2185, enquanto houver estoque, poderá adquirir artesanato e artigos de presente ou de cama, mesa e banho, a preços de bazar promocional. Além de beneficiar-se com os preços de bazar, você estará contribuindo para as obras assistenciais do Centro Espírita Cristo Consolador de Patrocínio Paulista. Não deixe de fazer essas três coisas: comprar para uso próprio, presentear e ajudar os assistidos do Centro Espírita Cristo Consolador. Como está sendo amplamente divulgado, teremos no dia 10 de janeiro de 2014 a presença de Divaldo Pereira Franco para uma palestra no ginásio de esporte da Escola Pestalozzi às 19 horas. Pela repercussão da divulgação que vem sendo feita, o Espiritismo de Franco, por certo, se fará presente principalmente pelo motivo de o evento dar-se no ano em que se assinala o aniversário de 60 anos do amor e da amizade que une Franca a Divaldo. Vamos aprender e, ao mesmo tempo, partilhar a alegria do 60º encontro com o nosso querido iluminado instrutor das nossas almas. Agora, atenção, evangelizadores. 49º Encontro de Evangelizadores em Franca. Realização da USE Franca e USE Regional de Franca. Departamento de Evangelização, período de 19 a 24 de janeiro de 2014. Local, Escola Pestalozzi 1. Horário, 19h30 às 22 horas. Motivo central: Jesus, modelo e guia da humanidade. Informações e inscrições. Telefone, área 16. Idefran,
3721-8282. Nara, 3703-4696. Valdete, 3722-1740. A árvore de Natal é um dos mais populares tradições associadas com a celebração do Natal. É normalmente uma árvore em forma de cone, folhas perenes ou uma árvore artificial. Como parte da tradição, enfeita-se a árvore com bolas coloridas e outros adornos natalinos, como o sino de Natal. As civilizações antigas que habitavam os continentes europeu e asiático, no terceiro milênio antes de Cristo, já consideravam a árvore como um símbolo divino. Elas as cultivavam e realizavam festivais em seu favor. Essas crenças ligavam árvores a entidades mitológicas. Sua projeção vertical, desde as raízes fincadas no solo, marcava a simbólica aliança entre céus e a Mãe Terra. Na Síria, a deusa Semíramis havia feito uma promessa aos assírios de que quem montasse uma árvore com enfeites e presentes em casa no dia do nascimento dela, ela iria abençoar aquele casa para sempre. Nas vésperas do solstício de inverno, os povos pagãos da região dos países bálticos cortavam pinheiros, levavam para seus lares e enfeitavam de forma muito semelhante ao que se faz nos atuais árvores de Natal. Essa tradição passou aos povos germânicos. A primeira árvore de Natal foi decorada em Riga, na Letória, em 1510. No início do século XVIII, o monge beneditino São Bonifácio tentou acabar com essa crença pagã que havia na Turíngia, onde fora como missionário. Com um machado, cortou um pinheiro sagrado que os locais adoravam no alto de um monte. Como teve insucesso na erradicação da crença, decidiu associar o formato triangular do pinheiro à Santíssima Trindade e suas folhas resistentes à perene eternidade de Jesus. Nascia aí a árvore de Natal. Acredite-se também que essa tradição começa em 1530, na Alemanha, com Martinho Lutero. Certa noite, enquanto caminhava pela floresta, Lutero ficou impressionado com a beleza dos pinheiros cobertos de neve. As estrelas do céu ajudaram a compor a imagem que Lutero reproduziu com galhos de árvores em sua casa. Além das estrelas, o algodão e outros enfeites, ele utilizou velas acesas para mostrar aos seus familiares a bela cena em que havia presenciado na floresta. Há outras versões, porém, a moderna árvore de Natal terá realmente surgido da Alemanha entre os séculos XVI e o século XVIII. Não se sabe exatamente em qual cidade ela teria surgido. Durante o século XIX, a prática foi levada para outros países europeus e para os Estados Unidos. Apenas no século XX, essa tradição chegou à América Latina. O dia de montar a decoração natalinas varia de cada país. No Brasil, o dia para montar a árvore de Natal é no domingo, no próximo dia 30 de novembro. Dia da marca do início do Advento de 2013, será domingo, no dia 1º de dezembro. No dia 6 de janeiro, comemora-se o Dia dos Reis, data que assinala a chegada dos 3 Magos a Belém. Amigos, realmente as paisagens do Natal se multiplicam cada vez mais. A árvore é uma mensagem de vida eterna. Saudamos aos nossos queridos ouvintes nas programações enviadas no âmbito do Sementeira Cristã, na audiência de todos os domingos, nas sugestões enviadas e no abraço do Espírito do Natal, que a cada ano se renova para cada um de nós. Tenham todos um bom dia. Até a nossa próxima audição. Obrigado. Hoje, na sessão Claramente Vivos, ouviremos mensagem transmitida pelo espírito de Clécius pela psicografia de Chico Xavier, na qual aquele espírito que desencarnara tão cedo
revela as suas primeiras impressões a partir do ambiente em que se viu acolhido com tanto carinho que incluía seu avô e médicos que conhecera, mas preocupara-se, sobretudo, com que seus pais, irmãos e demais pessoas afinizadas pelo convívio terreno unam-se em oração para que todos, inclusive ele, possam retomar o conforto e a paz em clima de confiança em Deus. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querido papai Aníbal e querida mãezinha, abençoe-me. Estou presente ao chamado da oração, com que se transformaram numa corrente de amor, buscando-me para falar-lhes. O golpe foi grave demais, e creiam que quando o choque se verificou, eu não tive a menor ideia de sofrimento. Senti sim um desejo enorme de falar, que uma sensação de esmorecimento abafava. E nessa sonolência, caí numa espécie de letargia em que passei a sonhar com as realidades que estavam acontecendo. Quanto tempo gastei nisso, eu não sei. Lembro-me somente de que, ao retornar ao meu próprio discernimento, não mais me achava na estrada de Guaíra, e sim num leito amplo em que me acreditei internado para tratamento de qualquer estrago havido no corpo. O meu avô, Augusto Cândido, e outros amigos começaram a conversar comigo de leve. Tantas diferenças, porém, registrei ao primeiro relance de olhos pelo ambiente, que não tive dúvidas. Não mais me achava em nosso doce convívio. O coração apertou, como se uma dor aguda me fulminasse devagarinho. Mas tive a assistência de abnegados companheiros que não mais me conservaram distante da verdade. O doutor Urbano e o doutor Paraíso Cavalcante, de Barretos e Bebedouro, me prestaram emocionante apoio e aos poucos me recupero, a ponto de já conseguir escrever-lhes como desejava. Tenho muitas saudades para oferecer à querida Marítisa e aos meus irmãos Clédison e Kleber, pedindo a eles me auxiliarem com o suporte de pensamentos positivos que me tranquilizem aqui. Rogo a Marítisa perdão se a deixei com tantas promessas não cumpridas. Não sei o que dizer nesta hora. Sei que o meu amor por você, querida Marítisa, não diminuiu de extensão e tamanho, e que se pudesse regressar ao corpo físico, seria meu desejo de imediato unirmos para toda a vida. Entretanto, já observei bastante para compreender a minha necessidade de desprendimento. Compreendo que de hora em diante devo amar a você como se adora uma criança querida, para quem nos achamos no dever de auxiliar com a necessária proteção, ou querer a você qual se me visse à frente de uma flor de Deus, criada pela sabedoria divina para brilhar em outros recantos diferentes daqueles que passaram a ser minha escola e moradia. Mas mesmo assim, posso continuar a segui-la em pensamento, rogando a Deus pela sua felicidade. Por agora, os nossos impulsos estão entranhados um no outro, mas você me auxiliará com as suas preces, não para que a esqueça, porque isso é impossível, mas para que eu compreenda a obrigação de transformá-la em minhas lembranças por irmã e companheira do coração.
Não pense em desânimo e tristeza. Deus me abençoará para que seja esperança em seus sonhos de menina e moça, e para que eu colabore com seu esforço, a fim de que nos amparemos um ao outro nestas horas de sublimação. Tantas vezes nos unimos para vivermos juntos. Entretanto, presentemente, é necessário nos unamos em oração para continuarmos juntos sem o imperativo da posse. Conseguiremos isso, enfim. Deus me concederá pulso firme e saberei cooperar a fim de que o futuro nos traga um companheiro digno de você para fazer-nos felizes. E me incluo nessa aliança, porque a sua alegria continua sendo aquela que sou capaz de sentir. Sempre que possível, conviva com a mãezinha Ruth e com todos que deixei para você. Você é parcela de nossa família e não nos separemos. E o tempo nos dirá que a bondade de Deus nunca nos abandona. Quem escreve qual eu faço de uma vida para outra tem um mundo de ideias e notícias para transmitir. Entretanto, a verdade é que o tempo é o mesmo para os nossos entes queridos que ficaram e não nos é lícito abusar. Quero dizer ao papai e aos meus irmãos que o Benedito é sempre um amigo correto e sincero, a quem devo muita bondade. O resto é saudade, mas saudade não deve ser regada de pranto, ainda mesmo quando nasça nas profundezas de nossa alma. Saudade para nós deve ser nova fé em Deus e confiança em nós mesmos para conquistas de tempos novos. Com essa saudade, gravo aqui as minhas palavras finais desta carta. Pai querido e querida mãezinha, irmãos de quem não esqueço, e querida Maritza, com todos os corações queridos que palpitam por dentro de minha amizade e de minha gratidão, recebam o meu abraço. E com o meu abraço fica a minha oração, pedindo a Deus nos mantenha reunidos na paz e na felicidade de sempre. Muito amor e reconhecimento do Clécius. Um clube de livro é a maneira mais barata de você ler, estudar, enriquecer a própria biblioteca e também presentear, principalmente nesses momentos que antecedem o Natal. Participando de amigo secreto ou não, faça um presente através de um livro espírita. Os preços de clubes são muito menores como consequência da pressão no momento da compra junto às editoras e distribuidoras, em virtude da grande quantidade adquirida. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita de Franca, o único que distribui mensalmente 4 títulos diferentes, portanto oferecendo opções a mais aos associados. O associado que adquirir os 4 livros em circulação no mês, como pode também adquirir livros referentes à sobra de meses anteriores, pelo preço atual. Isso sim, preço atual do Clube do Livro. São romance, filosofia, ciência, estudo, mensagens infantis, autoajuda, etc. Os livros podem ser retirados no Idefran, na livraria do Idefran, ou, se você desejar, serem entregues no local que indicar mediante o acréscimo de uma pequena taxa, desde que seja no perímetro de entrega de Franca.
Inscreva-se idefran@idefran.com.br ou ligue DDD 16 3721 8282 ou, melhor ainda, dê-nos alegria da sua presença. Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro Franca. A seguir, no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Quem vai ouvir resposta à pergunta que formulou a equipe do Idefran é a nossa prezada ouvinte Cidinha Carvalho, do Residencial Paraíso, que perguntou: como o Espiritismo explica o nosso sofrimento? Será que sofremos por culpa de nós mesmos? Ou há algum mecanismo que ainda não podemos saber que determina que soframos, ainda que não tenhamos dado motivos para isso? Convém começarmos por lembrar da lei de causa e efeito, ou de ação e reação, que é a mesma coisa. Consideremos também o dom da liberdade que temos de agir, isto é, o chamado livre-arbítrio, mas, sobretudo, devemos considerar a capacidade que temos de discernir o que é bem e o que é mal, e à medida que vamos evoluindo moralmente, é-nos aumentado o grau de consciência que temos do certo e do errado, e se erramos, somos acusados pela própria consciência. E agora prestemos bem atenção. Estando a justiça divina instalada em nossa própria cabeça, e essa justiça visando absoluto equilíbrio em tudo, o sentimento do mal praticado começa, em algum momento, a nos incomodar e exigir punição e reparação, instalando-se aí o processo da aplicação do olho por olho, dente por dente, ou de quem com ferro fere, com ferro será ferido, do grande legislador Moisés, conforme vemos do Velho Testamento, todavia reformulado pelo infinito amor do Mestre Jesus, na lei de causa e efeito, ou de ação e reação, como queiram, da eterna e imutável lei da natureza, que é a lei de Deus, que se consubstancia no equilíbrio, no amor. Como deu para entender, o bem ou o mal, que nos premia ou nos atinge, na verdade emana de nós mesmos, ou nos é devolvido pela sabedoria divina. Somos felizes ou infelizes, segundo a nossa própria conduta. A cada um segundo as suas obras, proclamou Jesus. Se sofremos, é porque cometemos faltas, se não nessa vida, em vidas passadas. E nos puniremos um dia, quando a consciência o exigir. Quem ainda não ouviu falar da lei do karma, a máxima de Jesus, a cada um segundo as suas obras, nos trouxe a certeza de que somos os autores do nosso próprio futuro e que podemos, portanto, reformular o nosso destino com as nossas próprias ações. Ao invés de ficarmos de braços cruzados, esperando a consumação das consequências kármicas, ou continuarmos praticando faltas, acumulando mais débitos, é necessário, isto sim, praticarmos o amor, a caridade, pois assim estaremos fazendo acréscimos na nossa coluna de créditos, anulando aos poucos os efeitos da nossa coluna de débito. Sentimos-nos no céu ou no inferno, isto é, no estado de espírito de felizes ou infelizes, segundo o saldo de nossas boas ou más ações. Vimos com clareza, portanto, que o Pai Celestial é tão bom e tão justo que instalou o tribunal da sua divina justiça na consciência de cada indivíduo, que julgará e punirá a si mesmo, quando tiver havido uma causa anterior, ou se premiará com o estado de muito conforto moral e felicidade,
quando tiver praticado o bem com a intensidade bastante para neutralizar o passado infeliz. É por isso que jamais podemos dizer, por exemplo, que Deus é tão bom para alguém, mas nunca se lembra de nós, porque julgar, depois punir ou absolver é excelsa função da nossa própria consciência. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou ligue em área 16-3721-8282 ou ainda envie um e-mail idefran@idefran.com.br. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Com esta advertência do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã de hoje. Agradecemos a todos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça e Mara Rita Dias. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e João Vaz. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.